e possivelmente hoje nós iremos finalizar o conteúdo dos princípios gerais, constitucionais explícitos e implícitos do direito penal. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos agora aprender um pouquinho sobre o princípio da confiança. Princípio que está ganhando muita importância nos últimos anos, está sendo perguntado em concurso público, principalmente em provas orais. Então, nas provas orais, esse princípio está começando a ser bem perguntado. Senhores, eu acho que o próprio nome do princípio, ele já dá um indicativo do que nós devemos estudar. Então, o princípio da confiança, ele vai dizer basicamente o seguinte, que o ser humano, por viver em sociedade, ele deve confiar que o comportamento do próximo vai estar dentro do que é esperado pela sociedade. Então, o princípio da confiança, em outras palavras, ele vai dizer que todo mundo espera que o outro se comporte de maneira adequada para a sociedade poder andar. Então, isso é um princípio, inclusive, digamos assim, inato na sociedade. Se eu não tenho confiança que a pessoa do meu lado vai se comportar como se espera dentro da sociedade, eu não vou conseguir fazer nada. Por exemplo, em cada esquina eu vou ter que parar o carro, olhar para os dois lados. E por falar em esquina, o princípio da confiança, que foi criado ou foi exemplificado por Klaus Roxin, ele é geralmente aplicado aos chamados crimes culposos. É nos crimes culposos que nós vamos encontrar um terreno apropriado para a aplicação do princípio da confiança, e ele é muito utilizado na Espanha, principalmente nos chamados crimes de trânsito. Então, na Espanha, esse princípio ele é muito utilizado e agora está vindo com muita força aqui para o nosso país. O princípio da confiança, é bom os senhores anotarem a seguinte informação. Ele existindo no caso concreto, ele vai excluir a tipicidade material. Então, o princípio da confiança existindo no caso concreto, ele vai fazer a exclusão da tipicidade material. Lembrando para os senhores que nós já estudamos a diferenciação entre tipicidade formal e tipicidade material. Então, o princípio da confiança diz o seguinte, se eu tenho um comportamento normal, vamos imaginar, eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho um comportamento normal, e a outra pessoa quebra o comportamento dela no aspecto da confiança e faz algo que é inesperado, ela pratica algo que seja considerado inesperado, o que vai acontecer? Eu nem crime vou ter praticado. Olha só como é forte o que eu estou falando. Eu nem crime vou ter praticado. Por quê? Porque a pessoa, ela quebrou a confiança e acabou, indiretamente ou diretamente, sendo a causadora do ilícito. Eu vou trazer agora aqui para os senhores um julgado muito interessante do STJ que trata justamente aqui do princípio da confiança. Olha que interessante esse julgado que eu estou trazendo aqui do princípio da confiança foi na 5ª turma do STJ e a história é o seguinte, prestem bem atenção. Era uma festa de formatura do curso de medicina. Então, eles alugaram uma chácara. Todo mundo foi para a festa de formatura e lá muita gente jogava o próximo na piscina, se jogava na piscina, aquela festalhada toda. Ocorre que, no meio dessa festa, um acadêmico do curso de medicina acabou morrendo afogado. E, em virtude disso, o Ministério Público denunciou a comissão de formatura pela morte daquele indivíduo que se afogou na piscina. E aí essa questão chegou até o STJ. E um fator primordial que foi levantado foi o seguinte, que a vítima
o aluno de medicina que morreu afogado, ele quebrou o princípio da confiança. Por quê? Porque ele usou entorpecente, ele utilizou uma quantidade excessiva de álcool e se jogou na piscina. Ou seja, quando ele quebra o princípio da confiança, ninguém ali pode ser responsabilizado. Se ele tivesse agido com cautela, não tivesse se embriagado a um ponto de perder a sua consciência, não tivesse utilizado de entorpecente, provavelmente esse crime não iria acontecer. Por isso que eu fiz questão de colocar esse julgado aqui, olha que interessante, HC 46525, de 2006, diz aqui que inépcia da denúncia, acusação genérica, ausência de previsibilidade de nexo de causalidade e da criação de um risco não permitido. Princípio da confiança, trancamento da ação penal. Olha o que o STJ colocou logo em seguida. Atipicidade da conduta, ordem concedida, ou seja, o processo não chegou nem a andar, a ação foi trancada. Então, vejam como é importante essa questão do princípio da confiança, inclusive para a atuação profissional dos senhores. Quem for atuar em direito penal e estiver diante, principalmente de um delito de trânsito ou de um delito culposo, vai poder investigar a conduta da vítima para saber se ela cumpriu ou não, se ela obedeceu ou não o chamado princípio da confiança. Então, o princípio da confiança não é tão difícil, é um princípio legal. Inclusive, nós vamos resolver agora uma questão de concurso público que está cobrando o princípio da confiança. Vamos ver essa questão e vamos analisar com calma. Detalhe, pessoal, prestem atenção. Foi na prova da OAB. Vocês que vão fazer a prova da OAB, foi cobrado o princípio da confiança na prova da OAB. Então, se cair de novo na prova de vocês que já vão fazer, que eu estou vendo aqui na telinha, nunca mais vão errar essa questão, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a OAB queria saber a respeito do princípio da confiança. Olha aí, Janete, tua aparente. Jane, dirigindo seu veículo dentro do limite de velocidade para a via, ao efetuar a manobra em uma rotatória, acaba abalroando o carro de Lorena, que, desrespeitando as regras de trânsito, ingressou na rotatória enquanto Jane fazia a manobra. Em virtude do abalroamento, Lorena sofreu lesões corporais. Ou seja, ninguém vai esperar que eu, estando dentro de uma rotatória, cumprindo a minha legislação, a pessoa vai entrar com tudo e vai se acidentar. Então, essa é a questão que foi colocada aqui na prova da OAB. Vamos ver agora as assertivas. Nesse sentido, com base na teoria da imputação objetiva, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui a letra A. Jane não praticou o crime, pois agiu no exercício regular de direito. Nada a ver, né, senhores? Vou falar que o exercício regular do direito tem alguma colocação com isso. Não tem cabimento. Letra B. Jane não responderá pelas lesões sofridas por Lorena com base no princípio da intervenção mínima. Será que é a intervenção mínima que eu vou atuar nesse caso? Ou será que não tem nada a ver a atuação da intervenção mínima? Eu não posso estar trazendo a intervenção mínima nessa situação, porque não tem um enquadramento adequado. Letra C. Jane não pode ser responsabilizada pelo resultado com base no princípio da confiança. Será que é essa a alternativa correta? É essa a alternativa correta, senhores. Ela não pode ser responsabilizada justamente pelo princípio da confiança. Por quê? Porque não se esperava que a pessoa que sofreu o acidente tivesse esse comportamento. Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D, que seria a última alternativa, diz: Jane praticou delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro,
mas poderá fazer jus a benefícios penais. Então, essa aqui foi bem interessante, prova da OAB, princípio da confiança. Acredito que, desse modo, nós não erramos mais, tá bom? Vamos avançar agora para outro princípio. O princípio que nós vamos estudar agora é o da adequação social, princípio muito interessante. O princípio da adequação social, ele foi desenvolvido, sistematizado, criado por um grande jurista alemão, que é o Hans Wessel. Vocês depois, quando tiverem mais habitualidade para estudarem principalmente teoria do crime, vocês vão ficar familiarizados com esse grande doutrinador alemão. Então, o Hans Wessel, ele criou, ele sistematizou o princípio da adequação social com a seguinte informação: eu não posso responsabilizar criminalmente uma pessoa se o comportamento que ela fez, mesmo estando previsto numa lei penal, é aceito pela sociedade. A sociedade entende como um comportamento normal. Então, o princípio da adequação social vai dizer que, se a sociedade entender aquele comportamento como um comportamento normal, como um comportamento adequado, eu não vou poder punir aquela pessoa pelo crime que ela está praticando. E olha um exemplo interessante que nós podemos trazer para a nossa sociedade. Principalmente, vamos imaginar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é extremamente comum aquelas pessoas que, em qualquer esquina, tem a sua banquinha do jogo do bicho. Ou seja, eles estão ali sentados, vendendo o jogo do bicho. Tanto não é recriminado que a própria população que está passando ali compra um jogo do bicho. Então, quando uma pessoa dessa é presa, eu poderia, em relação àquele trabalhador, não ao dono da rede em si, que aí já é crime organizado, geralmente já é algo bem maior. Mas aquela pessoa em si, pelo princípio da adequação social, que nem crime ela praticou, porque justamente aquele comportamento é aceito pela sociedade. Então, nós poderíamos, inclusive, avançar nesse tipo de argumentação e colocar no exemplo do vendedor de DVD. A população entende que aquele comportamento é extremamente adequado, normal, tanto é que você vê fila de gente comprando aquelas mídias aquelas mídias pirata, de filme, música e assim por diante. Então, eu poderia enquadrar o princípio da adequação social nesse quesito. Porém, além disso que eu acabei de falar, sobre o princípio da adequação social, o que acaba tornando o princípio não tão difícil de nós aprendermos, ele é direcionado, basicamente, a duas funções. Que duas funções são essas? Eu acabei de colocar o meu slide aqui na tela, e os senhores vão ver que, tanto na letra A quanto na letra B, quais são as duas funções do princípio da adequação social? A primeira função seria a de restringir o âmbito de abrangência do tipo penal, para justamente eu não considerar como crime aquelas condutas que são socialmente aceitas pela sociedade. Essa seria a primeira função. A segunda função também seria dirigida ao legislador, tanto anteriormente como posteriormente. Por que anteriormente? Porque o legislador não vai poder criar um crime se aquele comportamento é tido pela sociedade como adequado. Então, é um mandamento para o legislador não estar criando crimes que são vistos pela sociedade como adequado. Mas não só isso, também para que o legislador retire do ordenamento jurídico comportamentos, condutas que, mesmo sendo considerados crimes, a sociedade já aceita ela como sendo normal. Então, quando é direcionado para o legislador, seria nesse sentido. Agora, no próximo slide,
eu vou trazer uma informação bem interessante a respeito. Qual seria a natureza jurídica do princípio da adequação social? Aqui nós vamos encontrar várias divergências. O Hans Wessel, quando criou e sistematizou o princípio da adequação social, ele criou da seguinte maneira. Ele dizia que o princípio da adequação social, ele excluía a tipicidade. Então, logo quando ele criou o princípio, o criador do princípio dizia que ele iria excluir a tipicidade. Depois de um certo tempo, ele mudou de visão e ele disse que não. O princípio da adequação social ele não ia mais excluir a tipicidade. Ele vai excluir a ilicitude. Aí depois ele pensou de novo e voltou atrás e disse, não, o princípio da adequação social exclui a tipicidade. E, por último, ele mudou de novo de ideia, o criador, um grande jurista alemão, e disse que, na verdade, o princípio da adequação social, ele nada mais seria que apenas um princípio geral de interpretação, direcionado tanto ao jurista quanto ao legislador. Internamente, nós temos uma tendência de dizer, com base nos doutrinadores, que o princípio da adequação social, ele exclui a tipicidade. Então, internamente, a resposta que eu poderia dar para os senhores é que ele é considerado como um princípio que vai fazer a exclusão da tipicidade. Quem é que me diz isso? O NOTE. Isso internamente. Porém, ao fazermos a análise externa, do corpo externo, em outros juristas, em outros ordenamentos jurídicos, lá o princípio da insignificância, o princípio da adequação social, ele é simplesmente considerado como um grande princípio geral de interpretação, seguindo a linha final do Hans Wessel. Eu não vou fazer pergunta agora a respeito do princípio da adequação social, eu vou deixar para fazer pergunta no final, e aí eu acabo colocando outras questões para serem perguntadas, tá bom? Vão anotando, coloquem no caderno, porque como hoje a gente está vendo uma quantidade maior de princípios, possa ser que os senhores se confundam, tá bom? Agora, qual princípio nós vamos estudar? Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, ele é um ganho jurídico, social, um avanço tremendo. E, além de eu utilizar essa nomenclatura, princípio da culpabilidade, vocês podem também encontrar o nome desse princípio como princípio da responsabilidade subjetiva. O que o princípio da culpabilidade quer dizer, ou da responsabilidade penal subjetiva? Ele quer me dizer o seguinte: eu só posso ser responsabilizado por um crime se eu pratiquei esse crime com dolo ou com culpa. De novo, olha como o princípio da culpabilidade não é difícil. O princípio da culpabilidade vai me afirmar que eu só posso ser punido se eu pratiquei uma conduta ou dolosamente ou culposamente. Se eu pratiquei uma conduta, mas essa conduta não foi nem dolosa e não foi nem culposa, eu não poderei ser responsabilizado. Porém, o princípio da culpabilidade, ele pode ter 3 desdobramentos. E aí, talvez aqui os senhores sintam um pouquinho de dificuldade, mas ao avançar dos estudos, quando a gente chegar quase próximo do final da parte geral do Código Penal, vocês vão perceber que aí vai ficar mais fácil. Eu posso ter a culpabilidade como fundamento da pena. Por que como fundamento da pena? Porque se a pessoa não for culpada
no que a gente estudou na terceira fase da dosimetria da pena, eu não vou poder aplicar uma pena a essa pessoa. Então, tem a questão da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa, tá bom? Então, eu posso estudar a culpabilidade como fundamento da pena, analisando se aquela pessoa foi culpada ou não por aquele crime. Seria a última fase, o último extrato na teoria do crime. Nós vamos estudar com bastante calma a teoria do crime. O outro fundamento da culpabilidade seria em relação à medição da pena. Sabe por quê, senhores? Nós temos no artigo 59 do Código Penal circunstâncias judiciais que vão indicar como o juiz vai dosar uma pena a uma pessoa que foi considerada culpada. Então, a culpabilidade ela pode entrar aí para aumentar o grau de pena. Então, seria um dos requisitos para ser possível aumentar o grau de pena. E, por último, a culpabilidade ela entra justamente para eu auferir se a conduta vai ser penalmente relevante. O que isso quer dizer? Se ele não praticou a conduta nem com dolo, nem com culpa, ele não poderá ser responsabilizado. Então, o princípio não é difícil. Tenho certeza que os senhores, em qualquer questão de prova da OAB ou concurso público, não vão errar esse tipo de princípio. Tá bom? Alerta. Cadê aqui a sirene que eu falei que ia trazer? Alerta. Vamos estudar agora um princípio penal constitucional expresso na Constituição Federal. Ele está previsto no texto da Constituição Federal, no artigo 5º, e ele é extremamente perguntado. Eu não quis nem colocar muitas questões no nosso material, porque se vocês forem procurar na prova da OAB, a gente vai ter diversas questões a respeito do princípio da responsabilidade pessoal. Primeira coisa, o nome desse princípio pode ser o seguinte: princípio da pessoalidade, princípio da intranscendência, princípio da responsabilidade pessoal ou da pessoalidade. Então, aqui, a gente já tem a dificuldade em saber qual nome o examinador do concurso vai fazer em relação ao princípio. Então, nós temos já essa dificuldade de saber qual nome vai ser perguntado em relação ao princípio. Porém, eu vou adotar aqui com vocês o princípio da pessoalidade. Então, quando eu estou falando do princípio da pessoalidade, é a mesma coisa do que intranscendência ou responsabilidade pessoal. Então, olha só, no artigo 5º, no inciso 45, nós vamos encontrar a seguinte redação prevista na Constituição Federal. Senhores, todo mundo olhando, e no momento que eu estou lendo, vocês também façam a leitura mental e vão escrevendo, porque esse princípio cai demais. Então, vamos lá, o que diz? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos dos bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio oferido. Antes de explicar mais detalhadamente, antigamente, nós tínhamos uma verdadeira tragédia, porque quando uma pessoa ela era penalizada, a sua família também era penalizada. Inclusive, nós temos contextos históricos que até na pena de morte, dependendo da situação, morria o causador do crime, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus animais. Quando muito se avançou, se tinha, por exemplo, a questão da pessoalidade, em que se matava o acusado, o condenado, e retirava todo o patrimônio da família, e a família ficava na pobreza, sem nada, sem ter o que se alimentar, sem ter do que sobreviver. Então, foi um avançar muito grande da humanidade, o princípio da responsabilidade pessoal, porque hoje, concretamente, eu só posso responsabilizar a pessoa que praticou o crime. Então, agora,
voltamos de novo a fazer a leitura do texto constitucional, porque ele vai dizer o seguinte, olha aqui a leitura do texto. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Essa é a regra. Nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado. Tá bom? Vírgula. Olha aqui agora o que vai ser perguntado no concurso. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, olha, são essas duas situações somente. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada. Porém, até o limite do valor do patrimônio transferido. O que isso quer dizer? É o seguinte, senhores, vamos imaginar que fulano de tal tenha sido condenado por homicídio, 20 anos de prisão. A família também da vítima entrou na justiça por causa desse crime e ganhou uma indenização de 50 mil reais. Então, a família foi indenizada em 50 mil reais. Um dia antes do condenado ir para a cadeia, ele morre. Então, o que aconteceu com a pena? A pena foi extinta. Não vou poder, logicamente, pegar nenhum familiar dessa pessoa e prender no lugar dele. Acabou, a pena foi extinta. E aí, com a pessoa morrendo, logicamente, que vamos imaginar que ele tenha deixado herança a seus herdeiros, os herdeiros terão que pagar a indenização. Porém, vão ter que pagar a indenização no limite da herança recebida. Se, por exemplo, eles receberam somente 30 mil reais de herança e a indenização foi de 50 mil reais, logicamente que eles só vão pagar 30 mil reais, porque eles não vão ter que entrar com o patrimônio dele, tá bom? A outra situação que é pegadinha é em relação ao perdimento de bens. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, que o cara seja um mega traficante. E todo o patrimônio dele foi comprado com dinheiro vindo da droga. Então, vamos imaginar que ele seja condenado, ele morra. E aí, os herdeiros vão herdar todo o patrimônio. Porém, se for a pena de perdimento de bens, porque os bens foram adquiridos com ilícito do crime, também os herdeiros não terão esse patrimônio, porque a Constituição Federal, de forma expressa, previu essas duas situações que podem ser executadas contra herdeiros, desde que a gente sempre tenha em mente o que até no limite da herança recebida. Princípio legal, esse aqui, né? Se vocês aprenderem hoje só esse princípio, já valeu a aula. Se vocês gravarem esse texto, memorizarem esse texto da Constituição Federal, a aula já valeu demais. Tá bom? Eu vou dar uma dica aqui interessante. Eu deixaria para explicar isso mais à frente, mas eu já vou falar agora. Nós temos aqui no Brasil uma pena que é a pena de multa. Então, ela é uma pena, ela é uma penalidade. Então, o juiz, em algumas situações específicas, que nós vamos estudar mais para frente, ele pode aplicar a pena de multa. Prestem atenção, a pena de multa não é indenização e a pena de multa também não é perdimento de bens. Então, o que isso quer dizer? Que se a pessoa falecer, os herdeiros não vão ter que pagar a pena de multa, porque ela é pena, e a pena se extingue com a morte do agente. Eu vou repetir de novo. Nós temos no Brasil a pena de multa. A pena de multa não é indenização. A pena de multa não é perdimento de bem. É uma pena, né? Nós temos a pena de multa. Se no caso concreto for aplicada uma pena de multa e o sujeito falecer, eu não vou poder cobrar dos herdeiros, não vou poder cobrar nada, nem no limite da herança e nem sem herança. Eu não vou poder cobrar em nenhuma hipótese. Então, em relação à questão da multa,
gravem isso, com a morte do sujeito, eu não vou poder cobrar a pena de multa dos seus herdeiros, tá bom? Olha que questão interessante. 2013, a PM do Distrito Federal. Sentença penal condenatória determinou a aplicação da sanção de pena privativa de liberdade ao réu e a decretação do perdimento dos bens que, nos termos da lei, acabaram por afetar seus familiares. Exatamente no montante do patrimônio transferido pelo réu. Considerando essa situação hipotética e os princípios constitucionais que regem o direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A imposição da pena privativa de liberdade ao réu e não aos seus familiares que não praticaram o crime correspondem à aplicação integral do princípio constitucional da individualização da pena. Senhores, olha a pegadinha da questão. O nome desse princípio não é individualização da pena. Individualização da pena é outra coisa. Aqui nós estamos falando, nessa alternativa A, do princípio da pessoalidade ou da intranscendência. Então, o errado nessa questão foram eles terem colocado isso aqui como se fosse o princípio da individualização da pena. Não é, tá bom? Letra B. A imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio constitucional da personalidade ou da responsabilidade pessoal. O que está errado nessa questão, senhores, é o seguinte: a imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio constitucional. É exceção. Lá no texto constitucional, está dizendo que a pena de perdimento de bens pode sim ser aplicada aos familiares, porém, desde que não ultrapasse o valor da herança recebida. Então, por isso que essa alternativa B, ela está errada. Vamos ver aqui a alternativa C. A extensão dos efeitos da condenação com a decretação do perdimento de bens afetando os familiares do condenado não poderia ocorrer em virtude da necessidade de se observar o princípio constitucional da legalidade estrita. De novo, olhem aqui. A extensão dos efeitos da condenação com a decretação do perdimento de bens afetando os familiares do condenado não poderia ocorrer. Primeiro que está errado, que pode ocorrer sim. Por quê? Porque está previsto no texto constitucional. Então, essa questão já está errada só por esse fator. Vamos ver aqui a letra D. Letra D diz o seguinte: o fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado, com extensão a seus familiares da obrigação de reparar o dano, atende integralmente o que prescreve o princípio constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal. De novo, o fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado, a pena privativa de liberdade atingiu só o condenado. Com a extensão, o que foi estendido aos familiares? A obrigação de reparar o dano atende integralmente o que prescreve o princípio constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal. A examinadora do concurso considerou essa questão certa. Ela não está errada, mas ela está muito mal formulada. Inclusive, eu entraria com recurso nessa questão, porque ela está muito mal formulada. Porque, por exemplo, ela poderia colocar que na questão da reparação do dano deveria ficar só nos limites da herança recebida, e ela também não tem correspondência com o que está pedindo lá em cima, porque aqui em cima estou falando de perdimento de bens. Porém,
essa questão é considerada errada. Vejam aí a letra E. O princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal é um princípio implícito na Constituição Federal. Não, ele não é implícito. Ele é expresso. Ele está escrito lá no texto do artigo 5º. Nós acabamos de ver. É por isso que a gente tem que gravar quais são os princípios constitucionais explícitos. Se lembrem da dica que eu dei para vocês, o mnemônico, que foi pilha de i, né? De i, que é para vocês gravarem lá no começo do slide. Nós temos esse material para nós não errarmos esse tipo de questão, tá bom? Então, a questão aqui, eu achei ela um pouquinho mal formulada, mas ela não estava difícil de responder, tá bom? Outro princípio importante, quem for fazer prova da OAB, quem for fazer concurso, seja um concurso de nível mais leve ou um concurso de nível mais pesado, se não souber o princípio da humanidade, não vai conseguir passar em concurso público. Lembrando o seguinte, que o princípio da humanidade, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Como ele está previsto no artigo 5º de forma expressa, ele está escrito no texto da Constituição, ele é um princípio constitucional explícito, não implícito, é explícito. Outra coisa, o princípio da humanidade não quer dizer que seja a mesma coisa do princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Aqui, nós vamos tratar a respeito da forma que o preso deve ser tratado e de que maneira e com quais penas eu não vou poder punir ele. É por isso que eu vou ter que memorizar todas essas 5 questões que estão previstas na Constituição Federal. Eu não preciso nem dizer que o princípio da humanidade é um avanço histórico, é um avanço da humanidade. Vocês se lembram como era antigamente a aplicação das penas? Eu retalhava a pessoa todinha viva. Tem várias histórias de penas medievais em que eu amarrava o braço do sujeito e ele vivo, eu colocava os cavalos para correrem e ele era desmembrado vivo, ele sangrava até morrer. Nós temos exemplo de penas extremamente cruéis, em que se vazava o olho da pessoa, essa pena era extremamente cruel. E aí se passava açúcar no peito do cidadão. As moscas iam ali sentar para saborear o mel e elas depositavam os ovos. E aqueles ovos iriam eclodir e iam comer durante várias semanas aquela pessoa viva, até chegar em suas entranhas. Então, tudo isso são penas reais que se aplicavam antigamente e que hoje em dia eu não posso mais nem estar falando isso, né? No Brasil, o que eu vou memorizar agora? Todos os senhores, vamos memorizar agora a questão do princípio da humanidade. No Brasil, pelo princípio da humanidade, eu não posso ter pena que seja do quê? Primeiro, pena de morte. Se vocês não gravarem, se vocês não memorizarem agora esses 5 tipos de penas que não podem ocorrer no nosso país, vocês vão ter dificuldade em responder essa questão em concurso público. Então, vamos lá. No Brasil, eu não posso ter o quê? Pena de morte. Somente uma hipótese que eu vou ter pena de morte, quando for em caso de guerra declarada, lá nos termos do artigo 84, inciso 9 inciso 19 da Constituição Federal. Então, eu não vou ter pena de morte no Brasil, exceto se for em caso de guerra declarada. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que eu não vou ter pena de caráter perpétuo. Não me é permitido. Qual é o máximo de pena
prevista hoje no Brasil, que foi modificado pelo pacote anticrime? 40 anos. Então, eu não posso ter no Brasil pena de caráter perpétuo. O máximo de pena que eu posso ter no nosso país é de 40 anos. Antes de 2019 era 30 anos, e com a mudança do pacote anticrime, nós aumentamos esse limite e agora é 40 anos. Então, eu não posso ter pena de morte, salvo no caso de guerra declarado, tá bom? E eu não vou ter pena de caráter perpétuo. Então, eu não posso ter prisão perpétua no Brasil. Eu também não vou poder ter a pena de trabalhos forçados. É proibido pelo princípio da humanidade. Então, eu não posso ter trabalhos forçados no nosso país. Posteriormente, eu também não posso ter a pena de banimento, eu não posso expulsar o cidadão brasileiro. Olha, você foi expulso, vai morar em qualquer lugar do mundo, foi banido. E assim também como eu não posso ter penas cruéis. Então, esses 5 tipos de penas que estão agora aí no slide, escrevam para que vocês possam memorizar essas questões e nós não tenhamos dificuldade em responder questão de concurso público só porque a nossa memorização falhou. Gravou esses 5, não erra mais nenhuma em concurso público. Concurso público é técnica, tá bom? Não esqueçam disso. Olha que interessante. 2010. Olha essa pergunta. Me respondam a alternativa correta. O princípio da humanidade das penas está consagrado na Constituição Federal? O princípio da humanidade ele está escrito na Constituição Federal? Sim ou não? Sim. Como ele está escrito na Constituição Federal, qual é a resposta correta? Alternativa A. Vejam como é bom a gente estar estudando. Uma alternativa dessa que parece fácil, mas porque nós acabamos de estudar. Senão, talvez nós não acertaríamos essa questão, tá bom? Então, eu posso até ver as outras questões para vocês verem as que estão erradas e o motivo. Letra B. O princípio da aplicação da lei mais benéfica não é utilizado pelo direito penal. Lógico que totalmente errada essa questão. A gente sempre vai aplicar a lei mais benéfica. O princípio da intervenção mínima não se confunde com a última ratio. Olha que legal, como é bom a gente estudar todos os princípios de forma conjunta. O princípio da intervenção mínima, inclusive, ele também é conhecido como última ratio, tá bom? Então, é o contrário do que está dizendo aí. Letra D. Por força do princípio da insignificância, não são punidos crimes de menor potencial ofensivo. Não. Eles são punidos, sim. Os crimes de menor potencial ofensivo, eles são punidos. Inclusive, a gente tem uma legislação própria para isso, que é a do juizado especial criminal. Tá bom? E, por último, ali, a existência de crimes funcionais ofende o princípio da igualdade. De maneira alguma. Tá bom? Deixa eu ver aqui se... Raquel. Professor, só uma dúvida. Eu vou pedir licença aqui para a gente já ir respondendo, para ficar bem interessante. Professor, só uma dúvida. Então, quando dizem que tem PL para que o detento seja obrigado a trabalhar para arcar com as despesas dele, isso seria trabalho forçado? Raquel, você fez uma pergunta muito interessante. Se nós fizermos esse projeto de lei obrigando o preso a trabalhar para ele custear o serviço dele, esse trabalho vai ser um trabalho forçado? Se o entendimento for que o trabalho é forçado, o que vai acontecer com esse PL? Ele vai ser declarado o quê? Inconstitucional, porque ele feriu o princípio da humanidade. Então, eu gostei da tua pergunta, Raquel, muito pertinente. Vamos esperar a aprovação desse PL e vamos ver de que forma o STF vai se posicionar a respeito disso. A informação jurídica eu já passei para vocês. O texto constitucional, ele é claríssimo a respeito das penas que não podem ser adotadas na nossa nação.
Então, vamos ver qual será a interpretação do STF em relação a esse projeto de lei que vai obrigar o preso a trabalhar para custear as suas despesas. Tá bom? Então, vamos avançar. Obrigado pela pergunta, Raquel. Outra pergunta. Opa, OAB, turma. Pergunta da OAB. Então, bora ver o que a OAB perguntou? Assinale a opção correta com base nos princípios de direito penal previstos na Constituição Federal. O princípio básico que orienta, a construção do direito penal é o da intranscendência da pena, que é resumido na fórmula nulo crime, nula pena, sine lege. Errado. Isso não é o princípio da intranscendência. É o princípio da legalidade. O princípio da intranscendência não fala isso. Isso aqui, quem diz, é o princípio da legalidade. Não podemos cair em pegadinha, tá bom, turma? Prestar bem atenção, ficar bem ligado. Vamos ver aí a alternativa B. Segundo a Constituição Federal, é proibida a retroação de leis penais, ainda que essas sejam mais favoráveis ao acusado. Ele está me dizendo aqui na prova da OAB que a lei não pode retroagir, mesmo que seja para beneficiar o réu. Isso é certo? Claro que não, completamente errado. Tá bom? Vamos para a alternativa C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Olha, interessante, né? Nós lemos isso lá no texto constitucional. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos de bens ser, nos termos da lei, estendida até os sucessores e contra eles executadas. Até aqui, o puro texto constitucional. Vamos ver o que tem depois da vírgula. Mesmo que ultrapasse o limite do valor do patrimônio transferido. Esse é o erro. Eu não posso cobrar valores maior do que o patrimônio que foi transferido. Então, o meu limite é justamente esse, tá bom? Então, a pegadinha aqui, ela é essa. Essa é a pegadinha. Se eu disse que todas as questões, todas as alternativas estão erradas, então, logicamente, que somente a última pode ser correta, né? O que diz a última? Vamos ver se essa última aqui ela vai estar difícil. Ela diz o seguinte: o princípio da humanidade veda pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, bem como a pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e de cruéis. Senhores, eu vou chamar de novo aqui a atenção. O que a OAB fez? Ela cobrou simplesmente a sua memorização do princípio da humanidade. Nós temos que memorizar. Eu preciso memorizar toda a Constituição Federal? Não, de maneira nenhuma. Mas eu preciso memorizar aqueles artigos que são essenciais e fundamentais, eu preciso. Então, esse é o artigo que eu preciso memorizar. Princípio da humanidade, lá do artigo 5º. Então, vejam que o que me foi perguntado nessa questão foi simplesmente o texto da Constituição. Nada mais além disso. Caderno e caneta na mão. Vamos escrever para nós não errarmos, tá bom? Hoje a aula é bem interessante. Muita questão. Senhores, agora nós avançamos e nós vamos ter aqui outro princípio que está previsto na Constituição Federal. Ele está escrito lá no artigo 5º da Constituição Federal. É o princípio da individualização da pena. Então, a Constituição Federal, ela obriga que o juiz, ao fazer a pena, ao decretar a pena, ele vai ter que individualizá-la. Porém, eu já vou dizer que o princípio da individualização da pena, ele não é somente direcionado ao juiz, mas também ao legislador. Então, o artigo 5º, no inciso
46, ele vai dizer o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. E aí, o que o juiz pode adotar para penalizar uma pessoa? A privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, tá bom? A suspensão ou interdição de direitos. Porém, a regra é o seguinte: 10 pessoas podem cometer o crime juntas, mas, em regra, cada pessoa dessa pode receber uma pena diferente. Por quê? Porque o histórico de vida, o modo que a pessoa praticou o crime, tudo isso deverá ser analisado na hora da aplicação da pena. É por isso que o princípio da individualização da pena é um princípio importantíssimo, porque, como eu acabei de falar, eu posso ter 10 pessoas que praticaram um crime, mas na individualização da pena, cada um vai receber uma pena de maneira diversa. Vejo aqui no final do slide que eu coloquei que a individualização da pena ela é feita em 3 fases distintas. Que fases distintas são essas? Primeiro, na legislativa. Por que na legislativa? Quando o legislador ele cria um crime, ele tem, logicamente, que colocar uma pena mínima e uma pena máxima. Vocês já perceberam que não tem nenhuma pena no Brasil que diz, por exemplo, praticar o ato B, pena 10 anos. De quanto a quanto? Não, pena 10 anos. Não, não pode. Se o legislador cria uma pena dessa, ela é considerada inconstitucional. É obrigado que tenha esse percentual, porque justamente é nesse percentual que o julgador vai conseguir dosar a pena. O segundo critério que nós temos, que eu acabei de falar aqui, é o da judicial, que é quando o juiz ele aplica, ele coloca a pena de forma individualizada, e, por último, a administrativa. O que é administrativa? É a execução da pena. É quando a pessoa vai lá para o presídio e ela acaba tendo os benefícios de forma individual, conforme o seu comportamento. Então, o princípio da individualização da pena é um princípio de previsão constitucional, tá bom? Olha aqui o CESP, o NB 2018, delegado de polícia. Da onde? Polícia Civil, Sergipe. Então, vamos lá. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Tá certa essa questão, senhores? Tá errada. Por que tá errada? Porque o que está escrito aí não tem relação com o princípio da individualização da pena. Parabéns. Já tem gente respondendo aqui que está errado. Os senhores estão percebendo como a gente tem que saber todo o contexto dos princípios? Não adianta eu saber só um. Se eu não sei o contexto dos princípios, a possibilidade de eu errar praticamente a prova toda, em todas as questões, é muito grande, porque ele me coloca aqui um texto correto, mas que não é correto em relação ao princípio que está sendo perguntado, porque isso não é o princípio da individualização da pena. Esse é o princípio da pessoalidade, ou da intranscendência, tá bom? Avançamos agora aqui para o nosso último princípio. Eu vou dizer o seguinte: nesse momento específico, eu não vou me ater muito ao princípio da irretroatividade da lei. Por quê? Porque quando nós estivermos estudando o artigo 2º do Código Penal, nós vamos estudar com bastante afinco a questão da irretroatividade, da ultratividade e da situação específica. O que eu quero tratar com os senhores hoje a respeito do princípio da irretroatividade da lei é o seguinte: a previsão dele é uma previsão constitucional, tá bom? Ele está previsto no texto da Constituição Federal, inciso 40. Então, lá no inciso 40 da Constituição Federal, eu encontro o princípio da irretroatividade, e o texto da lei vai dizer o seguinte: a lei não retroagirá. Então, tem muita gente que diz que é o princípio da retroatividade.
porém, nós vamos ter o subprincípio, que é a exceção da retroatividade da lei mais benéfica. Então, a lei, ela não vai retroagir. Porém, se for para beneficiar o réu, a lei vai retroagir. Então, nós encontramos no mesmo texto um princípio geral e um subprincípio que seria uma exceção ao princípio geral. Então, o princípio geral é que a lei ela não vai retroagir, é princípio constitucional explícito, escrito na Constituição Federal. E como exceção, que a lei sempre vai retroagir se for para beneficiar o acusado, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo da irretroatividade da lei mais severa e da retroatividade da lei mais benéfica. Lembrando que eu vou tratar esse princípio de maneira mais personalizada quando nós estudarmos o artigo 2º do Código Penal, e aí lá nós vamos debater com bastante afinco. O que eu quero apontar aqui é que, em relação a isso, nós temos uma súmula. Essa súmula nós vamos ter que gravar porque ela chove em concurso público. Chove demais. Se eu jogar agora aqui no Google esse texto e colocar questões, nós vamos ter mais de 20, 30 questões a respeito desse mesmo tema. E toda vez que isso é perguntado, é sempre o texto gravado da súmula. A súmula 711 do STF, ela diz o seguinte: a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O texto parece um pouquinho complexo, eu vou voltar a explicar ele quando nós estudarmos os crimes continuados e os crimes permanentes, mas, basicamente, a súmula está